dia, queridos, mais uma vez. É sempre uma alegria não somente estar com vocês, mas também estudar sobre a lei do Senhor, em especial o quarto mandamento. Eu creio que não tem nenhum visitante além da minha noiva, e ela já sabe que nós temos estudado esse livro, o Joseph Piper, e hoje nós iremos ver o sexto capítulo que trata a respeito de o sábado como um dia para compaixão. Se domingo passado nós vimos, através da exposição, através da aula do reverendo Ageu, que esse dia ele é um dia destinado para obras de necessidade, como foi o episódio em que Cristo, juntamente com seus discípulos, entra ao templo e come aquelas espigas. Na verdade, colhe as espigas e come, porque eles estavam necessitados, ou seja, aquilo era uma obra de misericórdia, aquilo ali era uma obra de necessidade. Hoje nós iremos ver o sábado como um dia para a compaixão. E essa estrutura, ela só pode ser entendida com base naquilo que os nossos pais, através do breve catecismo, nos mostrou. Perceba que a Confissão de Fé de Westminster e os seus demais catecismos, eles não elaboram doutrinas a partir do nada, mas eles partem das Sagradas Escrituras e elaboram doutrinas e as sintetizam, e resumem para nós que somos a Igreja do Senhor. Mas antes de nós darmos início à nossa aula, vamos mais uma vez à presença do nosso Deus, rogando a sua bênção sobre essa aula em especial. Oremos. Bondoso Deus, nós pedimos a tua bênção, Deus, sobre esse momento de aula, assim como o Senhor já tem nos abençoado com a tua igreja em adoração ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que possa ser quebrantado à tua vontade e assim se conformar à tua lei. É isso que nós pedimos ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a pergunta de número 60 do nosso breve catecismo de Westminster irá fazer o seguinte questionamento, né? De que modo se deve santificar o domingo? Então, ele nos responde: deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Novamente, domingo passado, nós vimos essa primeira sentença, obras de pura necessidade. Agora nós iremos ver obras de misericórdia. E o texto base, meus irmãos, será o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Então, o texto de Mateus, capítulo 12, é uma continuação do texto que nós vimos domingo passado. Então, o texto que nós vimos foi do verso 1 a 8. E hoje nós iremos ver do verso 9 a 14, que diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Domingo passado, meus irmãos, nós vimos, através novamente da exposição da reverenda Ageu, que os fariseus, eles não apenas eram defensores da guarda do sábado, mas era uma defesa acompanhada de tradições, acompanhada de acréscimos meramente humanos. Não era a lei do Senhor que eles estavam seguindo, não era a lei deles que estavam em jogo, mas sim, não era a lei do Senhor, mas sim a lei deles. É por isso então que o texto, no finalzinho, como também no outro texto, nos mostra que os fariseus eles ficaram indignados para com a resposta de Cristo. E perceba, deixe-me preparar o teu coração, em especial para esse quarto mandamento. Porque uma das tendências de nós recusarmos o dia do Senhor como sendo válido ainda para os nossos dias, é porque nós dizemos: como eu posso guardar se há tantos legalistas nos dias de hoje? Eu não devo passar em frente à televisão, eu tenho que contar os passos que eu saio de casa, eu não devo fazer força e assim por diante. E os nossos corações ficam receosos. Poxa,
Eu amo a lei do Senhor, mas acaba sendo impossível de observar e guardar o quarto mandamento diante de todos esses detalhezinhos que impedem com que eu possa guardar com prazer a lei do Senhor. No entanto, o fato de, tanto no tempo de Cristo, como também nos tempos de hoje, haver legalistas para com esse quarto mandamento, para com o dia do Senhor, e isso não nega, isso não tira o peso da responsabilidade do Senhor guardar a esse quarto mandamento. Vocês percebem? Porque há uma postura, há uma tendência nos nossos corações de, poxa, não tem como obedecer isso. Por quê? Porque fulano de tal está dizendo que é guardado dessa forma. No entanto, nós precisamos, meus irmãos, entender que essa não é a forma como Deus ele entrega a sua lei. Por isso que eu digo, não ouse colocar lei onde Deus ele não colocou. No entanto, uma vez que ele dá a sua lei, não ouse desobedecê-lo. Porque certamente é juízo e condenação para a tua vida. No entanto, a forma como nós devemos nos aproximar desse quarto mandamento, em especial observando esse aspecto da compaixão para com o meu próximo, para a compaixão para com os da minha casa, eu devo observar que até mesmo isso só poderá ser exercido por mim se eu entender o prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor Yahvé, o teu Deus, o Deus do pacto, aquele que te tirou da casa de servidão, ou seja, aquele que te redimiu. Por isso, apoie-se nessa verdade para guardar os 10 mandamentos. Então, ele começa. E o que Cristo está nos fazendo aqui, tanto no texto que nós vimos domingo passado, como nesse texto, é justamente mostrando que não somente o quarto mandamento ele ainda é válido para os dias de hoje, mas também ele está limpando, ele está raspando uma grosseira tinta de tradições e acréscimos dos homens. Então perceba, Cristo então, ele começa a combater ou a instruir sobre o sábado através de 3 perguntas. Cristo confronta os fariseus com respeito às obras de misericórdia. Esses 2 tópicos aqui é o âmago, é o centro, é o resumo dessa passagem. O que é que essa passagem que nós acabamos de ler, ela nos ensina? Ela nos ensina essas 2 verdades. Que Cristo, ele ensina o princípio de que o sábado é um dia para se fazer o bem. Perceba que nós já vimos em aulas anteriores que o dia do Senhor, o sábado, é o dia pelo qual a igreja do Senhor sai de suas casas para se reunir em uma santa assembleia para cultuar a Deus e ser alimentado por sua palavra, ouvir a sua voz. No entanto, o dia do Senhor não se limita a isso, porque nós podemos pensar, poxa, já vim para a igreja do Senhor, ok, já cobri, já bati o ponto, agora eu posso fazer o que eu quiser e o que eu bem entender. No entanto, o Cristo nos ensina que, além da adoração, esse dia também ele é destinado para nós exercermos obras de necessidades, uma vez que ela vem ao nosso encontro pela providência do Senhor, e também obras de compaixão para com o nosso próximo. Cristo confronta os fariseus porque o que estava em jogo não era a guarda da lei de Deus, mas sim as leis deles, ou seja, as leis dos fariseus. E como o reverendo João nos mostrou, que eles cuspiam até para ver onde eles poderiam caminhar e andar. Eles não pegavam determinados pesos, eles não faziam muitos esforços. E como é que Cristo, então, ele vai tirando esses acréscimos? Como é que Cristo ele vai raspando essas tradições que foram acrescentadas pelos homens? Ele, então, de acordo com Joseph Piper, ele confronta os fariseus com 3 perguntas, ou com uma série de perguntas. Você vai notar que a primeira pergunta que Cristo ele confronta não é uma, são 2. No entanto, ela não se encontra em Mateus capítulo 12. Joseph Piper, examinando e estudando sobre esse texto, ele faz um paralelo com essa mesma passagem que é apresentada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Marcos, Cristo então confronta os fariseus, quando confrontado por essa mesma questão de um homem que possui uma mão ressequida, ele então diz, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que Cristo estava querendo deixar muito claro é que deixar de fazer o bem é fazer o mal. E deixar de salvar uma vida, quando está em nosso poder salvá-la, é destruí-la. Como eu disse para o reverendo Ageu, isso aqui é como se fosse uma nota de rodapé da aula que ele deu domingo passado, observando um outro aspecto que é o aspecto da compaixão. E Ageu ele nos ensinou, o reverendo Ageu nos ensinou que o mandamento, quando nos exige não matarás, qual é o oposto do não matar? É preservar a vida. E uma vez que eu devo fazer o bem, e esse princípio é aplicado lá em Tiago, que aquele que deve fazer o bem não faz, este está pecando, é isso que Cristo ele então está confrontando aos fariseus. Ora, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Porque o que é que estava por trás dessa pergunta de Cristo? Veja, há um princípio, há um mandamento moral
que é preservar a vida. Logo, o mandamento moral de preservar a vida deve também ser feito no dia do Senhor. Deve ser também realizado também no dia do Senhor. Lembre-se, o dia do Senhor não é apenas para adoração, mas é também em serviço ao próximo, em compaixão. E era justamente isso que Cristo estava tentando confrontar. Tentando não, ele confrontou aos fariseus. Como nós já vimos na aula passada, o oposto do que é ordenado é proibido, e o oposto do que é proibido é ordenado. Novamente, o reverendo Ageu disse o exemplo do casamento, dizendo que o mandamento que nos diz não adulterarás, qual é o oposto do mandamento não adulterarás? Case-se e seja fiel à sua esposa. A segunda pergunta, ou a segunda série de perguntas que Cristo então confronta aos fariseus é: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Cristo ele não apenas ele confronta o coração, mas ele também confronta aquilo que nós costumamos chamar de o bolso do homem. Porque lembre-se que na antiguidade a fonte de renda era a agricultura. E o gado, o animal, ele tinha extrema importância, era como se fosse uma ferramenta de trabalho. Porque não apenas ele ajudava no cultivo da plantação, mas ele também servia de alimento para o homem. Então Cristo ele não vai dizer: ora, qual dentre vós que ao cair um animal na qual vocês não irão fazer de tudo para tirá-lo dali, tendo em vista esse aspecto financeiro, tendo em vista esse aspecto cultural. Então, segundo a tradição, embora fosse ilegal curar no sábado, se o animal pertencente a uma pessoa caísse numa vala, era permitido descer água e comida para ele. Cristo então pergunta: vocês fazem mais bem aos animais no sábado do que às pessoas? Ou seja, por trás dessa pergunta de que um animal cai e vocês fazem de tudo para tirar aquele animal, há um implícito: ora, vocês fazem mais bem a um animal, sim, criatura de Deus, mas mais do que o homem, que é a imagem e semelhança dele. E, meus irmãos, percebam que esse princípio que Cristo nos dá nesta passagem e que confronta os fariseus não está muito distante da realidade dos dias de hoje, onde pessoas dão mais valor à vida de um animal do que à vida de um homem, que é a imagem e semelhança do Deus verdadeiro. E a gente já viu isso em uma das pregações, onde muitas vezes se gasta mais do que um salário mínimo para sustentar um animal do que se paga um salário mínimo para um trabalhador, para o homem que está trabalhando em determinada empresa. Isso se dá, meus irmãos, não somente por o nosso coração ser idólatra, de atribuir aquilo que é de Deus ao homem, mas também de perverter a imagem de Deus, ou seja, dizendo que o animal é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que os nossos pais, como também demais nações no Antigo Testamento, adoravam aos animais e não adoravam a Deus, porque eles percebiam ali mais importância do que é a importância de um homem que era a imagem e semelhança de Deus. E a terceira pergunta, meus irmãos, que Cristo então ele confronta os fariseus, de acordo com o texto que nós lemos, é: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Ele então, após fazer essa série de perguntas, ele conclui: ora, vocês dizem que não pode curar. No entanto, eu digo que a vida de um homem tem mais valor do que a de um animal. Por isso, tendo em mente que o mandamento de não matarás é um mandamento moral, e o guardar o sábado também, eu posso sim guardar o dia do Senhor, tendo compaixão para com o meu próximo, exercendo a misericórdia, como também preservando a vida de um homem ou de uma mulher. E era justamente isso que ele então conclui. O princípio que Cristo estava estabelecendo era: uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, membro do povo pactual, é infinitamente mais valiosa do que um animal. E aqui eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, onde Cristo, sendo mais uma vez confrontado pelos fariseus quanto à guarda do sábado, ele agora, de forma rigorosa, ele então confronta os fariseus. Evangelho, Lucas capítulo 13, verso 15 e verso 16. Vamos ler a partir do verso 14 para nós termos a ideia do contexto. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 14 ao verso 16. O chefe da sinagoga, indignado de que vê Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós
não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por quê? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, o que Cristo, nesse episódio, como também lá em Mateus, que é o mesmo, ele então nos mostra que o que está sendo por trás de exercer misericórdia para com o meu próximo é justamente isso. Primeiro, o indivíduo, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, todos os meus esforços para preservar a vida daquele homem giram em torno disso. Eu falo isso porque nós podemos ser tentados a dizer, poxa, o usuário de crack na Cracolândia, não há chance, não há esperança para ele. No entanto, o porquê nós vamos lá e pregamos o Evangelho? Não somente porque ele é um perdido, não somente porque ele está distante da lei do Senhor, mas também porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, a situação que ele se encontra é deplorável. Como também, por exemplo, nós nos levantarmos contra leis que apoiam a união de homossexuais. Perceba o que é que está por trás disso. O ponto é, como você lê, o homossexualismo ele vai existir. Porque o homem ele está entregue à própria corrupção do seu coração. No entanto, quando eu me levanto contra uma lei dessa, eu não apenas me levanto porque aquela lei ela é moralmente incorreta, ela está em choque com a lei do Senhor, mas também eu me levanto para dizer que aquele indivíduo, ao submeter aquela prática, terá consequências para o seu corpo, para a sua mente e para o seu espírito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Perceba que a forma como nós lidamos com o próximo não é se nós temos empatia, não é se nós gostamos ou não do necessitado ou daquela pessoa que nos ofendeu. É porque aquele indivíduo ali é a imagem e semelhança de Deus. Interessante notarmos isso, esse princípio, meus irmãos, aprofundando mais, cavando mais e aplicando aos nossos corações. Porque, como nós temos visto nas reuniões de oração, nas quintas-feiras, na exposição do livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina a respeitar as autoridades. Assim como também o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 13, a respeitar as autoridades. Então perceba, ainda que eu não goste de determinado presidente, eu não devo proferir palavras que denigrem a imagem daquele indivíduo. Ora, será que eu não tenho consciência de que aquilo que ele está fazendo é moralmente incorreto, está em choque com a lei do Senhor? Lógico que eu tenho. No entanto, eu não devo, nas redes sociais, eu falo isso porque é o que a gente utiliza hoje, ficar pronunciando e dizendo coisas terríveis desses homens. Porque a punição e o juízo e a vingança pertencem ao Senhor. Percebe? Novamente, meus irmãos, a forma de nós tratarmos com o próximo e a forma como nos relacionam com o reverendo Ageu ou com qualquer outra pessoa aqui, não parte se eu gosto dele ou não, não parte da minha afinidade com ele ou não, mas sim porque ele é a imagem e semelhança de Deus e por isso eu devo respeitá-lo, por isso eu devo honrá-lo, por isso eu devo dar crédito a ele. Interessante essa ideia de dar crédito, porque Agostinho, tendo em mente esse princípio da imagem e semelhança de Deus, ele dizia que preferia ver se o indivíduo falasse assim, olha, tem um boi voando, ele preferia crer que de fato tem um boi voando do que crer que aquele indivíduo está mentindo. Porque essa verdade, essa doutrina era tão clara em seu coração, que ele então dizia coisas como essa. Eu prefiro crer que você está dizendo que tem um boi voando, do que eu crer que você está mentindo. Porque eu parto desse princípio de que o indivíduo ele é a imagem e semelhança de Deus. Logo eu devo honrá-lo, logo eu devo demonstrar graça e misericórdia para com ele. E em tudo isso, meus irmãos, mais uma vez, a aula de hoje talvez ela possa ser um pouco rápida, porque o todo, tanto aspectos de traduções como um aspecto dessa passagem específica foi visto na aula passada. E após Cristo nos ensinar que eu devo fazer o bem para o meu próximo também no dia do Senhor, que é um dia de adoração, é porque ele é imagem e semelhança. E quais são as conclusões que nós podemos tirar desse ensinamento de Cristo? Veja,
Joseph Piper comentando sobre essa passagem e concluindo esse estudo no capítulo 6, onde nos ensina que o sábado é um dia de compaixão, ele diz: Jesus não acaba com o sábado, e sim com os acréscimos humanos que tornavam o sábado um fardo pesado. Como ele disse antes, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O dia do Senhor é um dia para fazer aquelas coisas que conservam a vida e promovem o bem-estar dos outros. Jesus não derrubou as tradições e acréscimos dos homens para que você e eu pudéssemos fazer qualquer coisa que quiséssemos, mas para nos libertar, para apreciarmos o dia e buscarmos os seus propósitos. A adoração de Deus, a comunhão com Ele e seu povo e atos em favor do bem do nosso próximo. Veja, queridos, que esse dia ele só pode ser deleitoso, ele só pode ser prazeroso se nós tivermos essas verdades em nossos corações. Porque o que muitas vezes tem sido pregado hoje é que doutrina ela esfria o crente. No entanto, é porque você não conhece doutrina, é que você tem se sentido desanimado na caminhada cristã. Porque, veja, você tem ouvido e aprendido sobre o dia do Senhor domingo após domingo. E daí isso parece ser algo muito superficial, parece ser algo muito genérico. Poxa, ok, eu tenho que guardar o dia do Senhor. Mas como eu devo guardar esse dia? É aí que nós paramos, nos aproximamos de textos como esse e percebemos que o próprio Cristo não é contra o sábado, mas ele é contra, como nos é dito, aos acréscimos humanos, de maneira que ele nos lembra ao dizer que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Perceba que esse dia ele não apenas tem uma necessidade de trazer alívio às nossas fadigas e ao nosso corpo durante uma semana de trabalho, mas também traz a oportunidade de servir ao meu próximo quando muitas vezes eu não tenho devido à correria do meu dia. Percebe? Os puritanos, eles também costumavam, no dia do Senhor, no domingo, fornecer hoje a gente chama de marmita. Mas no contexto dele eram recursos e alimentos para pessoas moradores de ruas. Eles tentavam, nesse dia, exercer compaixão e misericórdia para com o próximo. E daí, você quer guardar esse dia de maneira a glorificar o Senhor? Primeiro, busque guardá-lo com sinceridade. E uma das formas como você também anuncia que você teme ao Senhor é quando um indivíduo ou vizinho teu chama: vamos para a minha festa. Principalmente crianças, né? Geralmente adulto não vai para aniversário. Aí o teu coleguinha: olha, vai ter uma festa domingo. Vamos? Aí não posso. Eu vou para a igreja. Eu tenho que adorar o Senhor. E daí, eis a oportunidade de, por meio da tua obediência ao Senhor, explicar: não, calma, por que eu não vou? Eu não vou por causa disso. O indivíduo, ele talvez no primeiro momento fique um pouco estranho, mas eis a oportunidade de você pregar o Evangelho. Percebam, meus irmãos, que se nós fôssemos fiéis na guarda desse quarto mandamento, certamente mais oportunidade de pregar o Evangelho teríamos, principalmente para a nossa vizinhança, principalmente para os nossos vizinhos e também familiares. Falo isso porque facilmente nós deixamos de ir à casa do Senhor porque um parente nos visita ou coisa do tipo. Quando, na verdade, quando nos é dito lá em Êxodo capítulo 20, tu, teus filhos e os forasteiros, aqueles que não são da tua casa, mas aqueles que estão te visitando. Você não vai forçar o indivíduo a ir para a igreja. Você não vai forçar. No entanto, você também não vai deixar de ir para a igreja, de cultuar o Senhor, aquele que pela providência do Senhor tem te sustentado por causa dele. Percebe? Porque se você demonstra que aquele indivíduo, que Deus é mais importante do que aquele indivíduo, no mínimo ele vai falar: poxa, realmente, aquele homem, aquela mulher, fulano de tal, realmente, ele é um crente fiel. E o ponto é, você vai estar testemunhando. Se aquele indivíduo ele vai ser convertido ou não, não se sabe. Mas eis a oportunidade que o Senhor nos dá para proclamarmos o Evangelho ao sermos fiéis ao quarto mandamento. Perceba também que o dia do Senhor é um dia para fazermos aquelas coisas que conservam a vida e promovem o bem-estar dos outros. O que Joseph Piper ele tinha em mente quando ele escreveu essa frase? Porque quando nós nos aproximamos do quarto mandamento, a nossa primeira atitude é: me diga o que é que eu devo fazer. Como eu devo guardar esse mandamento? O que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer? E esquece-se o princípio que deve estar em nosso coração para depois moldar a nossa conduta. Para depois eu entender o que é que eu devo ou não fazer. E daí quando nós chegamos a esse quarto mandamento, tá, ok.
Eu tenho que guardar, mas me diga o que é que eu devo fazer ou o que é que eu não devo fazer. Uma outra postura, essa é uma. Uma outra postura é dizer, e fulano de tal que faz isso? E o médico que trabalha? Será que ele não está transgredindo a lei do Senhor? E daí nós começamos a estabelecer exemplos para não guardar a esse dia. E daí ele fala assim, talvez alguém questione, e aquela fábrica que abre no domingo e não para, que é a todo vapor, onde muitas vezes é necessário ter pessoas lá controlando aquelas máquinas. Será que eles não estão quebrando o dia do Senhor? Joseph Piper, então, ele diz, veja, um trabalho ele não deve ser cessado se neste trabalho há um princípio de preservação da vida. Ao parar aquela empresa, ao parar aquele maquinário, eu trarei consequências para os demais 6 dias? Se sim, eu não devo parar. Porque os demais 6 dias também trazem o ganha-pão daqueles homens. E o ganha-pão é o sustentar da vida. Interessante. Completei. Sobre exercer a misericórdia no dia do Senhor, tem uma irmã nossa que encontrou uma solução muito criativa para fazer isso no dia do Senhor, que é o seguinte, voltando para casa, ela passa por várias pessoas na rua, moradores de rua, né, geralmente pedindo esmola. E ela fez umas sacolinhas com comida, pasta de dente, escova de dente, fez lá várias sacolinhas, vários kits, e ela deixa no carro. E aí no domingo, quando ela vai para a igreja ou volta para a igreja, e chega um morador de rua na janela, já tem o kitzinho pronto para entregar. Tá? Eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. São coisas criativas que a gente pode fazer, né? Especialmente no dia do Senhor, para marcar esse dia como um dia de misericórdia, né? Quando a gente faz o bem para as pessoas. Eu lembrei da palavra que o Senhor deu domingo passado, de separar 1%, por exemplo, para ajudar aos necessitados. E esse 1% pode ser usado para a criação desses kitzinhos, né? Muito interessante, pastor. Seria muito bom. O problema é que a gente acha fantástico, nós começamos, no entanto, a nossa inconstância em agradar e obedecer ao Senhor, muitas vezes nos desanima. Seria muito bom se nós fôssemos constantes nessas práticas, que certamente é uma oportunidade para pregar o Evangelho. E daí você fala assim, poxa, eu não sei pregar, eu tenho vergonha. Rapaz, mais oportunidade do que essa. Tanto para a sua vizinhança, mostrando a fidelidade ao Senhor, como também exercendo misericórdia para com o necessitado, para com o pobre. E não são poucas pessoas, por exemplo, que ao sair da igreja compram marmitas e levam para moradores de rua, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso lá no Recife, alguns irmãos. E por fim, meus irmãos, Joseph Piper ele conclui, Jesus não derrubou as tradições e acréscimos dos homens para que você e eu pudéssemos fazer qualquer coisa que quiséssemos, mas para nos libertar, para apreciarmos o dia e buscarmos os seus propósitos. A adoração a Deus, a comunhão com Ele, seu povo, e atos em favor do bem do nosso próximo. Eis o propósito do dia do Senhor, meus irmãos. Perceba que ele conclui não apenas trazendo apenas um aspecto social, porque o social pelo social não traz benefício nenhum. Você só está alimentando aquele indivíduo para que ele possa continuar naquela situação. Ou você só estará se apoiando nas suas próprias obras para a tua salvação. No entanto, esse dia é onde o Senhor nos dá para termos a adoração a Ele, a comunhão do seu povo e exercitarmos misericórdia e coisas que são necessárias para o bom funcionamento desse dia. Como o reverendo Ageu nos falou, se você sai de casa e falta gasolina, você vai abastecer o carro, certo? E daí a gente pode lidar assim, veja, eu não vou para a pizzaria, eu não vou para qualquer lugar. Eu ouvi muito isso lá no Recife, né, conversando com os colegas. Veja, aquele indivíduo ali, o garçom ele vai estar trabalhando independente se eu for ou não vou. Se eu for ou não for para o restaurante. Mas o ponto não é esse. O ponto é se você contribui para aquele indivíduo, ele esteja trabalhando. E aí a tua consciência ela pode ficar tranquila que você não está dando um serviço para aquele homem. No entanto, aí Joseph Piper ele disse que ele pastoreou em um interior lá nos Estados Unidos, onde havia muitas pessoas de trabalho manual.
Daí tinha um encanador na igreja dele. Ele ficou angustiado e ele então perguntou: pastor, e se porventura alguém me chamar para consertar a encanação da casa daquele indivíduo, ou da casa de algum irmão daqui da igreja? Ele: meu irmão, vá com toda alegria para servir aquele próximo, porque certamente aquele irmão não poderá desfrutar e apreciar o dia do Senhor com encanamento vazando entupido, com mau cheiro, né? Então, meus irmãos, vejam, o fato de, novamente eu repito, de algumas pessoas se aproximarem desse mandamento de maneira legalista, isso não deveria nos desanimarmos para, aos pés de Cristo, ouvirmos a sua voz e assim sermos instruídos quanto a esse dia. Cabe a nós a disposição de aprendermos quanto a esse dia e a respeito de obedecer ao Senhor. O reverendo Ageu, ele compartilhou que o dia do Senhor, algumas gerações passadas, era algo muito vívido, né? As pessoas guardavam o dia do Senhor normalmente. O senhor disse que era o seu avô, tataravô. Um dia desses, conversando com o Estênio Márcios, aquele cantor, né, pastor, ele falava do seu pai, na época do ministério do pai, justamente isso, as mulheres não cozinhando, não fazendo qualquer tipo de trabalho no domingo, né, guardando mesmo o domingo para descansar. Né? Isso era muito comum aí há umas 2, 3 gerações atrás. Não precisava da gente ter que relembrar essas coisas, porque era normal na vida das pessoas. Né? E o ponto, pastor, só deixando muito claro, né, que o ponto não é que é pecado fazer comida no dia do Senhor. O ponto é nós passarmos o dia na cozinha fazendo aquela comida, como também passarmos o dia lavando os pratos. Eu falo isso principalmente para pessoas que costumam receber visitas no dia do Senhor, né? Eu acho que uma das coisas boas que a gente pode fazer é: cara, me ajuda aqui também lavando, para que eu também não possa passar o dia, ou coisa assim do tipo, se for algo que não pode ficar ali, entende? Então, meus irmãos, como disse, essa aula seria um pouco curta, porque seria apenas uma nota de rodapé com um complemento, que é quase a mesma passagem da aula passada. E se algum irmão tiver alguma pergunta ou algum questionamento, pode fazer. Tati, como sempre, que bom. Então, ontem a gente passou praticamente o dia inteiro sem luz lá em casa, né? Eu trabalhei cedo e quando eu cheguei a gente estava sem luz. E eu e o Thiago, a gente tirou o dia para ler naquele dia, né? Especificamente, mesmo sem luz, com a velhinha lá, a gente lendo. E uma coisa bem interessante que eu li no livro, e que casa muito com o que a gente está aprendendo aqui, é que o nosso tempo é um tempo em que a gente quer estar ocupado a todo momento. Então, dificilmente a gente tem a facilidade de ficar no silêncio. Dificilmente a gente tem a facilidade de meditar, né, sem ter algo distraindo a gente. A gente quer estar a todo momento escutando uma música, ou então assistindo um vídeo, ou então, principalmente nesse mundo digital de hoje. E ontem foi um dia que eu refleti bastante, porque o conteúdo do livro estava tratando sobre essa questão, né, de como o nosso tempo é um tempo em que a gente não se dá muito bem com o silêncio, né, de ficar sozinho com a gente mesmo, daquele tempo de oração. E como esse ficar sem luz ontem foi importante para o meu coração, para eu meditar nesse aspecto, né, de justamente a gente ter esse tempo de se desligar do mundo um pouco, entende? E meditar nas coisas de Deus, meditar nas obras da criação, ler um bom livro. E ficar o dia inteiro sem luz foi bom, porque a gente não precisa de muito, né? E a gente pode casar com isso para o domingo também. Como a gente pode, né, desligar o celular, desligar a TV, né, e ficar ali o domingo lendo, ou então fazendo uma obra de caridade, de misericórdia, até com os nossos próprios vizinhos. E eu achei interessante, porque casa bastante com essa questão do descanso, né? Eu tenho essa dificuldade, eu acho que a minha geração tem essa dificuldade, né, da gente realmente meditar e de se desligar um pouquinho desse mundo que a gente vive aí no decorrer da semana. Pois é. Eu acho que esse mandamento, ele se torna impossível porque a gente não quer guardar. Não tem aquele ditado? Quem quer arruma um jeito? Aqui em São Paulo, é complicado, né? Eu sou de cidade um pouco menor, então para ir na Zona Leste, Zona Norte é uma eternidade. No entanto, quem quer, o longe se torna perto. Quem quer, faz alguma coisa. Perceba, a irmã aqui, ela teve
uma oportunidade, uma ideia. Poxa, como é que eu posso preencher esse meu dia? Como é que eu posso, de alguma forma, tentar praticar isso? Fez esses kitzinhos. Um aspecto que eu não falei, a respeito de Lídia, eu falei a respeito da generosidade de ela ter abrido de ter aberto a porta da sua casa para os apóstolos. Mas veja, a gente está num período de pandemia, certo? Isso aqui precisa cautela. Mas uma das formas de nós cultivarmos e tornar esse dia prazeroso é, vez ou outra, chamar algum irmão. Cara, vem almoçar aqui em casa. Vamos tentar, de algum dia, guardar esse dia, a gente fica conversando, coisa do tipo. O ponto é, a gente está tão encharcado de um mero ativismo, tenho que estar fazendo alguma coisa, que daí a gente não consegue até mesmo nos encontrarmos, e daí nós nos escondemos na ideia de que São Paulo é uma cidade grande, mas nós não temos a facilidade de nos encontrar, mas tão somente conversarmos. E daí, eu não sei quem é o pastor não sabe quais são os meus problemas, enfim. Eu só sei que ele está aqui, e ele só sabe que eu estou aqui. No entanto, quem quer, arruma um jeito para guardar esse dia do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, de forma graciosa na pessoa de Cristo Jesus. Perceba que, se você se aproximar desse mandamento, eu preciso lembrar isso aqui aos irmãos, como também lembrar o meu coração. Se você se aproximar desse mandamento, a parte de Cristo, não se preocupe não, você vai ficar desanimado ou você vai cair no legalismo. Mas em Cristo Jesus, Ele nos ensina a guardar esse mandamento de forma a glorificá-lo. E temos a nossa alma abençoada.